Fala, Cezinha. Vamos dar aí 5 minutinhos aí pra galera ir entrando. Me fala se você tá conseguindo me ouvir bem aí, Cezinha. Só me dá um ok aí. Bom, galera, vamos lá então. Eu vou fazer vamos dizer assim, uma abertura aqui desse vídeo, dessa live. Para quem não me conhece, meu nome é Léo Pádua. Eu sou profissional de educação física há mais de 20 anos e atuo na área há mais de 20 anos. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Eu vou passar para vocês um pouquinho hoje, a gente vai discutir um pouquinho a respeito de recuperação, desempenho e prevenção de lesões, né? A influência da recuperação nesses fatores aí de lesão e de desempenho. Queria convidar todos vocês aí, tenho feito bastante conteúdo relacionado a movimentos, a exercícios, a alta performance e a desempenho nos movimentos que são utilizados no CrossFit, no cross-training, no treinamento funcional. Tenho compartilhado esse conteúdo aí. Se vocês estiverem ligados aí no meu perfil, vocês vão ver que tem bastante conteúdo gratuito aí, bem legal para ajudar nesse propósito. Vou sempre trazer conteúdo novo, tentar ajudar vocês da melhor maneira possível a conquistar essa alta performance, essa qualidade, essa segurança e esse desempenho através do movimento. Essa é a minha missão aí, meu objetivo. E o conteúdo que eu trago, ele está totalmente voltado para isso. Essa live de hoje eu tenho feito toda quarta-feira, eu e Cezinha, a gente tenta fazer uma junção aí entre a educação física e a fisioterapia, sempre visando essa melhora, essa evolução, esse desenvolvimento e esse aprimoramento nos treinos, né? Nos movimentos, tentando fazer mesmo essa junção entre o conhecimento e o know-how da fisioterapia com a educação física aí. Vamos lá então, vou chamar o Cezinha aqui para a gente poder começar o nosso bate-papo aí. Que eu vou pegar minha. Fala, Cezinha. Fala, minha. E aí, meu velho, tudo certo? Tranquilo, e aí? Beleza. Então, deixa eu só me posicionar aqui para eu ficar menos feio. É a hora que coloca outra pessoa na tela, a câmera vai lá pra cima. Ela dá uma mexida aqui. Bom, Cezinha, sem mais delongas aí, quero começar a introduzir um pouquinho aí a respeito do tema que a gente vai discutir hoje. Eu já dei uma breve introdução aí para a galera, mas hoje a gente vai falar da importância da recuperação, a influência da recuperação no desempenho e na prevenção de lesões. Então, a nossa ideia é mostrar para as pessoas a importância da recuperação, quais são as formas pelas quais a recuperação acontece, para que isso leve todos nós aí a um caminho de prosperidade e de bons desempenhos aí nos nossos treinos, sempre visando a melhor performance, a alta performance nos exercícios e, obviamente, a segurança. Eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa que esteja buscando saúde através do movimento, através dos treinos. E para isso, a gente precisa falar de três pontinhos aí importantes. A gente vai começar a falar sobre isso. Quando a gente está falando de recuperação, de lesão, de desempenho, eu acredito que tem três fatores. Eu anotei aqui três fatores que eu julgo bastante importantes para isso. Primeiro, a gente tem que pensar no estímulo. Esse estímulo ele vem através dos exercícios, ele vem através do treino, ele vem através da carga, né, do treino. A gente precisa, um segundo ponto, né, discutir, que é a questão da recuperação. Após esses estímulos, após essa carga, a gente precisa pensar nesse processo de recuperação, porque ele está diretamente ligado a quê? Ao nosso desempenho nos treinos. Certo? Então, Certinho. primeira coisa, galera, a gente precisa entender uma coisa. Treino. O que o treino é?
o treino, ele é um agente estressor. Então, quando a gente está treinando, a gente está, né, indiretamente, né, quem não é da área não vai entender tão bem isso, mas de maneira bem clara, quando a gente está treinando, a gente está buscando estressar o nosso organismo, a gente está buscando estimular o nosso organismo a um ponto que ele veja a necessidade de melhorar. E esse estresse, quando eu falo estresse, e por isso que eu falei que às vezes as pessoas não vão entender isso, mas o estresse, nesse caso, ele é um estresse positivo. Então, o treino, ele é um agente estressor, ele vai fazer com que a gente deplete as nossas reservas de glicogênio. O treino, ele vai fazer com que a gente chegue à fadiga, ele vai fazer com que as microlesões aconteçam, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. E o treino ele vai também vai gerar alterações no mecanismo coordenativo, no nosso mecanismo de contração. Então todos esses fatores eles estão envolvidos quando a gente começa a treinar. A gente vai gerar um estresse para o organismo, a gente vai acabar com o estoque de energia que a gente tem ali no músculo, a gente vai estimular esses mecanismos contráteis. Traduzindo um pouco esse lance do mecanismo contrátil, galera, é o seguinte: quando você está treinando, você está estimulando o sistema de contração do seu corpo. Quando você está estimulando esse sistema de contração do seu corpo, você está aprendendo a se movimentar de maneira mais eficiente, você está aprendendo e conhecendo novas fibras musculares no seu corpo, então você vai se tornando cada vez mais capaz de realizar tarefas, porque você está estimulando esse mecanismo contrátil. Então, quando eu falo de mecanismo contrátil, eu quero dizer isso. É um sistema que envolve o cérebro e o músculo. O nosso cérebro ele tem que saber chegar até o músculo. Quando a gente pensa em uma tarefa, eu brinco muito, faço uma analogia muito assim: a gente tem uma charrete. Quanto mais peso a gente quer carregar e puxar nessa charrete, mais fibras musculares a gente vai ter que utilizar. Mas o nosso cérebro precisa conhecer o caminho até essas fibras musculares, e só através do estímulo estressor do treino é que a gente vai conseguir aprimorar e chegar até essas novas fibras aí. E, consequentemente, melhorar a nossa movimentação, a nossa capacidade de coordenar, a nossa capacidade de realizar tarefas e os movimentos que a gente busca nos nossos treinos aí. Bom, como eu falei aí, essas microlesões que acontecem para a galera da área, que já sabe o que são essas microlesões, e para a galera que não é da área e não entende muito bem isso, o que é, galera? Quando a gente contrai o músculo, quando a gente gera uma sobrecarga no músculo, através de pesos, através de exercícios que vão exigir do nosso músculo um trabalho, a gente cria microlesões, a gente gera microlesões. E essas microlesões, elas não são negativas. Como eu falei, o treinamento ele é um mecanismo estressor, mas um estresse, de acordo com o nosso objetivo, um estresse positivo. Então essas microlesões, elas acontecem devido a sobrecargas. E essas microlesões, quando elas se recuperam, a gente obtém também melhoras. A gente aumenta a capacidade de controlar e dominar, né, o nosso sistema e nosso mecanismo contrátil, e os benefícios e as melhoras elas vêm decorrentes desse tipo de estresse gerado pelo treino. Cezinha, dá uma geral para a galera. Como eu acabei de falar de microlesões, que os treinos eles geram essas microlesões, mais para frente eu vou falar como é que elas se recuperam. Eu queria que você falasse um pouquinho para a galera, do ponto de vista aí da fisioterapia, como esse processo, como a gente tem uma lesão, a gente tem, consequentemente, inflamação. Então, dá uma passada legal aí sobre como esse processo inflamatório acontece, quais são as demandas dele aí no decorrer desse processo. Isso é bem legal e fica numa cronologia legal da gente falar nesse sentido, porque quando a gente pensa em microlesão e a inflamação que isso traz, a gente pega a sequência de acontecimentos que tem, principalmente a pessoa que está destreinada vai treinar, e ver como que esses efeitos aparecem tanto no fisiológico quanto no neuromuscular. Entendeu? Se a gente pensar, por exemplo, no músculo, como é que ele responde fisiologicamente? A gente vai ter uma região dentro dos sinais inflamatórios, que são 5, né?
nós vamos ter rubor, um lugar que vai ficar vermelho, calor, ele vai estar mais quente. São as respostas daquele líquido inflamatório passando. Por que que ele passa? Porque se a gente tem um estímulo, igual você estava falando, um estressor, o corpo responde para fazer como se fosse uma limpeza da região. Ele despende de células, de sangue, para que a gente retorne o que a gente chama de homeostase, que seria o equilíbrio. No caso do exercício, o nosso objetivo é esse equilíbrio vir numa adaptação progressiva. O que era a adaptação que a gente tinha aqui, a gente já quer evoluir um pouquinho. Quer dizer, fisiologicamente, nós vamos ter aí, ó, o edema, que seria esse líquido passando. Quando ele passa, ele esquenta, o calor, e a vermelhidão que vem junto com o calor, rubor. Se a gente pensar no cérebro, na situação mais neurofisiológica, o que isso vai gerar? Depois desses fatores acontecendo, eu vou ter um aumento de sensibilidade local, porque já que está inchado, está quente, está mais sensível. Então a gente vai ter dor, que é o normal. E junto com essa dor e com esse edema, nós vamos ter o quinto fator, que é a perda de função, que vai vir através da perda de flexibilidade, porque o músculo travou, vai vir um aumento de rigidez articular. Então, esses são 5 fatores que vão caracterizar exatamente essa inflamação. Claro que ela não tão descompensada quanto num trauma, que a gente já tem uma equimose, ou então numa ruptura, mas já é bem detalhado exatamente a resposta que a gente espera. E por isso que dói, provavelmente, logo após uma sessão de treinos. O normal, isso é um processo da inflamação acontecendo. É o seu corpo respondendo ao estímulo que você mesmo se propôs, e isso não é negativo, como você mesmo estava falando. Bom, uma coisa interessante para dar clareza nisso aí que você falou, Cezinha, da ordem cronológica, a gente acabou de fazer uma introdução bem legal a respeito do estímulo. Eu falei aqui dos exercícios, né, do treino. O que o treino significa para o nosso corpo e para os nossos músculos, né? Falei que ele é um mecanismo estressor, vai estimular o nosso sistema contrátil, o nosso mecanismo contrátil, vai, né, depletar as nossas reservas de energia, de glicogênio ali no músculo, entre outros fatores. E você veio já explicando como é que esse processo acontece. E agora, para a gente poder ir caminhando em direção à recuperação, eu quero falar um pouquinho também da parte de treino, né, de programação. Quando a gente planeja um treino, quando a gente prescreve um treinamento para uma pessoa, na periodização a gente tem um termo que chama supercompensação. O Cezinha falou sobre ele de maneira breve, mas bem clara. E ele funciona como se fosse curvas, assim, ó. A ideia dessa supercompensação é que ela aconteça sempre numa ascendente. Mas, para que ela aconteça, a gente tem que dar um estímulo. Então, eu até falei, né, Cezinha, que eu ia tentar... Peraí. Eu ia tentar fazer um gráfico aqui, para ver se a galera entende, já que o nosso sistema aqui de tecnologia, né, nosso sistema de TI, ele não é tão moderno aqui, mas ele está dando para entender aqui, ó. Eu dei um estímulo. Esse aqui é o meu nível normal, galera. Isso aqui sou eu. Eu vim cá e treinei. O que vai acontecer com o meu organismo? Eu vou passar por uma queda, tô destruído. Nesse processo aqui, eu começo a minha recuperação e volto para o equilíbrio, ou homeostase, que o Cezinha falou. Mas o meu organismo, que é inteligente, o que ele pensa? Ele, poxa, o Léo treinou hoje, nós passamos aperto aqui, precisamos atender a demanda de movimento e de tarefa que ele impôs para a gente. Vamos ficar esperto e vamos nos resguardar para um próximo treino desse e vamos guardar um pouquinho mais. E é aí que acontece o que a gente acabou de falar aqui, que é essa supercompensação. Bom, dando sequência então. É muito complexo, galera. Quando a gente programa treino, principalmente pensando em CrossFit, é muito complexo. E eu vou começar a entrar um pouco mais agora, vocês vão começar a entender um pouco mais disso. Como o Cezinha falou, esse processo inflamatório, ele acontece depois de um estresse, de um estímulo no músculo. E a recuperação dele, a gente pode dizer que ela tem 2 etapas. A primeira dessas etapas, a gente chama ela de limpeza. E a segunda etapa é a etapa que a gente pode chamar de anabolismo, é onde a gente está
nosso músculo está se recuperando de verdade, ele tá melhorando. Mas, para a gente chegar nessa segunda etapa, a gente tem que passar pela etapa de limpeza. Como o Cezinha falou, é um processo de inflamação. E eu acho que todo mundo que treina já passou por esse tipo de sensação, que, assim, que é o seguinte: quando o nosso músculo ele depleta, a gente faz uma atividade e essas reservas de glicogênio no músculo elas acabam, o músculo ele é lesionado, a gente tem um processo que chama fagocitose, que é realizado pelos macrófagos. Eles colocam enzimas ali para lavar, para limpar o músculo. E algumas dessas enzimas, elas já começam a atuar ali, né, com 24 horas elas já estão atuando. E algumas delas, elas quebram proteína. E a quebra de proteína é a lesão no músculo. Essa é o rompimento da fibra. A quebra de proteína, a gente chama ela de... A gente fala que a gente está catabolizando. A gente está quebrando a proteína do nosso músculo, mas com o intuito de melhorar. E essas enzimas, elas atuam com muita força a partir de 48 horas. Então eu acredito que quem treina já sentiu que com 2 dias de treino, 2 dias depois daquele estímulo mais forte, mais intenso, a gente tem uma dor, assim, terrível. E ela é muito traduzida no que o Cezinha falou: dá uma febre, vermelhidão no lugar, o lugar fica quente, a dor é muito intensa. Então, além da gente já ter criado essas lesões durante o treino, essas quebras de proteína no treino, o nosso organismo, pelo processo de limpeza, que é a primeira etapa, ele ainda libera enzimas para limpeza que fazem com que a gente sinta ainda um pouquinho mais de dor, mais proteínas são quebradas. E em relação a essa supercompensação que eu falei, eu comentei disso para a gente perceber a importância do descanso. Aqui a gente já começa a falar de recuperação. Por quê, galera? Porque se eu dou um novo estímulo antes de sequer, eu falei de 2 dias, aí, 48 horas, de sequer essa limpeza ter começado, o que vai acontecer com o meu organismo? Se eu não dou um período ideal para recuperar, eu não consigo nem deixar essas enzimas limparem o lixo que ficou ali no músculo e que está causando, que causou essa lesão, que está trabalhando ali em prol da recuperação. Então, a supercompensação, ela não ocorre, ou seja, a nossa melhora, ela não ocorre se a gente não tiver um prazo de descanso, um prazo de recuperação suficiente. Bom, para não ficar assustador demais, quando a gente faz um treino e tá falando aí dessas microlesões, desse processo de supercompensação, a gente tem que pensar em algumas variáveis, né? A carga, o volume, né? A duração do treino, a quantidade de repetições que esse treino tem, o grupo muscular que esse treino está atingindo. A gente está conversando aqui sobre treinamento, mas se a gente for fazer analogias, né? Direcionamentos aqui, por exemplo, a pessoa que está buscando hipertrofia muscular e faz uma musculação, por exemplo, ela tem que ter mais cuidado ainda com esse tipo de estímulo, porque o controle em cima desse período ideal de descanso para trabalhar esse grupamento muscular de novo, ele é muito grande, ele é muito minucioso. Então, depois que a gente realiza um estímulo desse, como eu falei, a gente tem que ficar atento ao volume, né, o número de repetições que a gente fez nesse treino, o peso que foi usado, a intensidade, né, se realmente eu dei ali mais de 80% ali do meu máximo. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado para quê? Vou voltar para o meu gráfico aqui. Para que eu consiga, dei o estímulo aqui, tô piorando. Mas aí, comecei a limpar o músculo agora completou o período de limpeza, agora nós estamos anabolizando, nós estamos começando a melhorar. Se eu dou um estímulo de treino antes da hora, por exemplo, aqui, o que acontece com essa minha curva aí, que eu chamei de, né, nossa curva de compensação? Ela começa só a cair. O que acontece comigo? Eu não melhoro, eu não tenho resultados. Ou machuca, isso é, né? além de eu me expor ao risco de lesões. Esse é só um dos primeiros fatores que a gente está citando, que demonstram o quanto é importante
a gente dar atenção para os processos necessários na recuperação e avaliar todo o complexo que envolve aí os nossos treinos. Dependendo da intensidade, né? Eu falei aí que o volume, o número de repetições, a intensidade pode ser o peso, ou no caso do CrossFit, a velocidade que você está fazendo e a quantidade de repetições, o grau de dificuldade de um determinado movimento. Se a intensidade não for tão alta, galera, a gente vai recuperar aí em 24 horas, até 72 horas. Mas tem pesquisas que mostram que em determinados treinos onde a pessoa realmente colocou uma intensidade alta, eu vou até citar aqui a galera que treina powerlifting, strongman, dependendo do treino de levantamento terra, por exemplo, que um cara desse faz, ele pode demorar de 5 a 10 dias. Tem pesquisas que mostram que com 5 dias, uma pessoa que que treina numa intensidade dessa, ela não conseguiu concluir o processo de recuperação nem em 80%. Então, é muito importante o treinador ele estar ciente dos estímulos que ele está dando, dos grupos musculares que ele está dando. Então, quando a gente está montando uma semana de treinamento de CrossFit, é um quebra-cabeça bizarro. É muita informação quando você está falando de movimento. Pensa comigo, galera. Você fazer um movimento de pull-up na barra, vamos colocar aí que você está fritando seu grande dorsal, né? Tá pegando bastante a musculatura de bíceps também. Se amanhã eu prescrevo um movimento de muscle up, de argola, que eu estou usando esse grupamento muscular de novo, estou usando o bíceps de novo, qual vocês acham que vai ser a probabilidade de eu conseguir um bom desempenho com o meu atleta? Outra coisa, é muito comum, vou colocar uns cases agora que a gente tem dentro do box de CrossFit, Cezinha vai complementar aí, tá, Cezinha? Eu sigo a programação do box, só que eu comprei um programa milagroso que vai me fazer o meu muscle up em apenas 3 horas você vai conseguir fazer seu muscle up. Aí, é muito comum a gente ver o aluno seguindo a programação do box e seguindo uma programação paralela. A probabilidade disso dar merda é enorme. Por quê? Porque a gente está falando de estímulo em cima de estímulo sem um casamento, sem um planejamento. Deu para entender isso? Então, é importantíssimo a gente ter um bom planejamento para a gente conseguir tanto desempenho quanto prevenção de lesões. Manda aí, Cezinho. Não, perfeito o que você falou, Léo. Queria só, para dar uma elucidada para a galera sobre isso. Gente, uma lesão para ela ocorrer é uma coisa muito simples. Você tem a capacidade que você consegue fazer e a demanda que você vai impor para o seu corpo. Quando isso aqui acontece, a lesão vai ocorrer. Então agora pensa, se você não se recuperou, você estava aqui. Só que o que você está fazendo nessa recuperação? Isso. Você está botando a mesma demanda numa capacidade menor. Então você mesmo está aumentando as suas probabilidades, que é igual a gente estava explicando antes. Você está com restrição de amplitude, você está com dor, você está cansado e vai fazer a mesma coisa. No CrossFit, coisa que eu já vi bem comum, no Cross, você sabe tanto quanto eu, é muito comum a galera fazer CrossFit e outro esporte. Sim. Por exemplo, a pessoa gosta de fazer CrossFit e correr, vamos supor. Ela fez um odd de corridas pequenas, 5 séries aí com 100 metros cada. No mesmo dia ela sai e corre 15 quilômetros, ou seja, ela foi lá, fez um treino de intensidade violenta de manhã e um de volume à noite. Não, e aqui, ela nem precisa ter feito a corrida no CrossFit. Se ela agachou de manhã no CrossFit num volume maior e vai correr no final do dia, cara, isso é importante a gente aproveitar esse gancho também, porque é o seguinte, galera, quando você treina e tá com dor, e aí você fala assim, vou dar uma corridinha para acelerar o processo de recuperação.
nós vamos entrar aqui nessa linha. O Cezinha vai falar agora para a gente aí nos fatores que envolvem a recuperação e alguns protocolos, né, Cezinha, que existem até dentro da fisioterapia aí, que são bem legais e didáticos para a galera entender. Mas vamos lá. Você acabou de fazer um treino de perna e no fim da tarde você quer voltar para dar uma corridinha, para soltar, porque amanhã você não quer ficar dolorido. O que essa corrida vai fazer não é acelerar o processo de recuperação. O que ela vai fazer é gerar uma analgesia, ou seja, está errado? Não, dependendo do seu objetivo, não está errado. Mas ela não vai acelerar o processo de recuperação, ela vai gerar uma analgesia e que provavelmente vai fazer, às vezes, você conseguir treinar com menos dor amanhã, ou, né, não vou entrar agora, Cezinho, mas é interessante você falar da analgesia depois, dentro dos fatores que envolvem a recuperação. Mas esse tipo de estratégia, ele não pode ser enxergado nem entendido como uma forma de acelerar o processo de recuperação. Como eu falei com vocês, a dor ela é parte da primeira fase, da fase onde a gente está passando por um processo de limpeza ali no músculo. E nesse processo de limpeza eu falei que também existe mais quebra de proteína e mais dor, tanto que as 48 horas elas são terríveis. E essa dor ela é terrível com 48 horas porque além das lesões que a gente já causou com o treino, as próprias enzimas que vão limpar o nosso sangue ali, vão limpar a região que foi estimulada, elas também quebram proteína, que geram dor. Então, esses treinos de recuperação, eles vão simplesmente aliviar a analgesia. Mas eles podem influenciar na melhora, que é a segunda etapa. E é importante falar isso, por quê? Eu interrompi isso agora, porque muita gente faz isso achando que no dia seguinte vai treinar melhor e chega no dia seguinte emocionado. E aí, às vezes, até se frustra, porque não está conseguindo uma resposta boa nos movimentos que está tentando fazer. No CrossFit, galera, quando a gente fala nos movimentos de LPO, nos movimentos de ginástica principalmente, a gente está falando de muita precisão. De muita precisão. Os nossos mecanismos contráteis, o nosso cérebro, o nosso músculo, ele tem que responder muito bem. Porque além de ser movimentos que têm alto nível de exigência, alto nível de coordenação, é muito fino, né? É muito detalhe no movimento. Os movimentos são complexos, né? São muito complexos. Se a gente simplesmente criou esse processo analgésico no nosso corpo e vai mandar a bala no treino, a gente tem que estar ciente de que a gente vai, ainda mesmo não tendo dor, a gente vai correr o risco de não ter um bom rendimento no treino. Galera, resultado não está ligado à quantidade, está ligado à qualidade. Você pode fazer um treino, por exemplo, para perna, se você quer hipertrofia muscular, por exemplo, que com 5, 6 séries numa semana vão ser com intensidade correta, vão te gerar muito mais resultados hipertróficos, por exemplo, do que treino de quantidade, sem uma intensidade certa, sem um planejamento bem feito. Então é bem importante falar isso. Manda aí, Cezinha, você ia falar alguma coisa aí. Não, eu ia continuar nessa mesma linha que você está falando, porque, principalmente, assim, eu acho que fica fácil a gente explicar essa parte que você está falando com a galera, se a gente conseguir dividir recuperação em 3 situações, antes do que a gente vai falar depois. Você tem essa parte de bem-estar, que é o que você está falando, não está doendo, estou me sentindo bem. Você tem o fisiológico, que é o que você está comparando, o CK, o pico de força, enfim. E você tem os outros fatores do corpo. Você tem o cara não está mais ofegante, ele está conseguindo dormir, então você, vamos dizer assim, a psicológica. Você tem esses 3 fatores. Um não quer dizer que o outro veio. Até se a gente ver as intervenções, cada uma, é o que hoje vários artigos estão falando, serve para uma coisa. Sacou? Tipo, igual você está falando, recuperação ativa. Pô, pro cara baixar a temperatura é show. Isso é ruim? Não, é bom pra caramba. Mas não restaura amplitude, não devolve pico de força. Para isso não é bom. Exato. Então, cara, para quem está buscando desempenho, está buscando melhorar alguma coisa, ele tem que estar ciente que esse treino regenerativo não existe, galera. Treino regenerativo não existe. A gente
existe treino planejado e recuperação. E são peças-chave para a gente não lesionar, para a gente conseguir desempenho e conseguir realizar as tarefas, conseguir fazer os movimentos que a gente se propõe aí. Isso, exatamente. Bom, já que a gente já quase começou a atropelar aí, Cezinho, eu queria que você desse uma passada para a galera sobre os fatores que envolvem a recuperação, essa recuperação muscular aí, dentro do processo de evolução aí, de melhora. A gente já falou do estímulo, que é qual que é o papel do treino. A gente falou um pouquinho aí de como é que acontece essa inflamação. E agora vamos entrar aí no... A gente falou um pouquinho do desempenho, como ele pode cair caso essa recuperação ela não seja feita de maneira correta. Vamos falar agora, eu queria que você falasse agora dos fatores que envolvem a recuperação. Exatamente. Os fatores, é até uma situação assim, para a gente raciocinar, galera. A gente acabou de ter todos esses fatores estressores, inflamação que eu e o Léo estamos falando. Recuperar significa a gente restaurar as demandas metabólicas que a fadiga trouxe. Então a gente tem que estar atacando essas três situações que eu falei. A primeira coisa, que vai ser óbvia, é reidratar. Todo líquido que você perdeu, você transpirou, etc., você tem que consumir de novo. Porque se você perder muito líquido, você vai perder termorregulação, você vai aumentar demais a temperatura, você vai transpirar. Enfim, então tem que ter essa reposição. Aí dentro da ordem de cada um, normalmente o pessoal já tem o nutricionista, mas também tem uma garrafinha d'água, um Gatorade na hora do treino. Logicamente, isso é fundamental para a situação. O músculo precisa estar hidratado para voltar a ter sua capacidade de novo de ativação normal, gerar força. Então, o primeiro fator aí, hidratação, Reidratar. galera. Reidratar. Isso. Depois, nós vamos ter o restaurar. Tem que beber, mas tem que comer também, gente. Tem que restaurar todas as nossas fontes de produção aí. E aí, acho que é muito específico, né, dentro da dieta de cada um, desse planejamento. Sim. Mas todo mundo sabe que tem que ingerir proteína, carboidrato, etc, etc. É só importante. Primeiro, essa reidratação está diretamente ligada com os eletrólitos, que a gente perde também, que são importantes no processo de contração. Exatamente. E essa parte alimentar, galera, essa parte da reposição aí, é muito importante esse lance da proteína. O que a gente vê hoje é, assim, uma orgia de proteína. A galera acha assim, eu vou tomar um whey agora e depois comer uma barrinha, depois come um ovo, depois come isso, depois come um iogurte. A ingestão de proteína através do alimento, ela tem um prazo de absorção. A ingestão de proteína via suplemento, ela tem outro prazo para absorção. Os momentos em que você vai ingerir essa proteína são fundamentais. Né? A proteína ela entra aí diretamente no processo anabólico. Então a gente não pode ingerir ela em qualquer hora, aleatoriamente. Entra aí a importância do papel do nutricionista. A gente está falando de alta performance, a gente está falando de desempenho. Lembrando, galera, que alta performance não é só para atleta, é para qualquer um de nós. Afinal de contas, a gente precisa querer alcançar o nosso melhor. Então, assim, o papel importantíssimo do nutricionista aí, tá? Porque o que eu mais vejo hoje é um bando de autodidata mandando proteína para dentro, achando que está resolvendo, que já está suprindo e às vezes está gastando, tá comprando um whey de 300 conto e fazendo xixi. Tá jogando ele no vaso, literalmente, porque não está conseguindo absorver, não é o momento certo e não é a quantidade ideal. Então vamos lá, hidratação. Qual que é o termo que você usou? Fator, agora foi hidratação, reparação esse. Reparação, isso. Agora o fator que eu considero mais importante quando a gente fala de recuperação, que é o repouso, o descanso, o sono. Não tem como a gente falar disso sem falar de sono. O sono está altamente ligado a uma recuperação pobre. E baixa quantidade de sono, não está descansado, aumenta a chance de lesão. Estava comentando com o Léo mais cedo. Tem um estudo com atletas jovens de futebol que quem dormia menos que 7 horas por dia tinha 1,7, ou seja, quase o dobro de chance de lesionar mais em uma temporada. E a gente está pensando em
atleta profissional, gente que tem obrigação, isso é o mínimo que o cara tem que fazer, deitar e dormir. O cara quase bate o ponto, né, para dormir. Exatamente. Obrigado, o cara tem que cumprir tabela. Trabalho dele, dormir à parte. Por que isso é tão importante, gente? Durante o sono, principalmente que a gente chama de sono não REM, ou seja, sono profundo, aquela hora que você não sabe o que está acontecendo perto de você, a gente vai ter a liberação de algumas células. Vai ter um aumento no trabalho do nosso sistema endócrino. E por que isso é importante? Essas células são células cicatriciais. Nós vamos produzir mais hormônio, vamos liberar células de cicatrização, e essas células de cicatrização produzidas em larga escala geram sono. Então a gente vai ter uma retroalimentação. O sistema nervoso vai alimentar o sistema imunológico vai aumentar o nervoso. E nós vamos conseguir fazer o ciclo de sonos o bastante para que a gente consiga estar recuperado fisiologicamente. Que era o que o Léo estava citando. Nós vamos ter produção de CK, proteína muscular, glicogênio, etc., de acordo com o tanto de ciclos que você precisa. É legal você ter um feedback, sei lá, muita gente fala em 8 horas, é legal para você estabelecer rotina, é legal para você ter um número para olhar, mas o principal quando você fala de sono é estar descansado. Então, se você está buscando performance, se você quer aumentar esse grau, não adianta você buscar um número, você tem que buscar o descanso. E se não chegou no descanso, cochilo é uma alternativa. Os cochilos hoje, sim, já provam que repõem o sono que a gente perdeu, sim. Claro que isso também tem que ser avaliado, mas monitorar o seu sono é uma parte muito importante para a recuperação ocorrer. Mais importante que muita coisa que a gente faz aí. Como você estava citando, às vezes a gente fica tomando 500 suplementos e não chega no aspecto que a gente estava de objetivo. Essa, sim, é um fator que faz a diferença quando a gente vê, porque está associado ao número maior de lesão. E quando a gente não está descansado, o que a gente perde falando em performance? Tempo de reação, velocidade de movimento complexo, Concentração, que envolve essas duas fatores. foco, cara. É bizarro. Você tá totalmente, você tá totalmente despreparado para enfrentar uma situação de estresse. Como a gente falou, o treinamento ele é um mecanismo estressor. Exatamente, Léo. E se você pensar, um cara que está menos preparado, menos ativo, o que ele vai ter que fazer para compensar isso? Mais esforço. Ele vai fadigar mais rápido. A recuperação Com certeza. dele vai ficar só mais pobre. Ele vai naquele lado da curva que você estava falando. Ele vai dar uma A vez. supercompensação dele não vai acontecer nunca. Ele vai sempre vir de baixo para ruim. Quando a gente fala de sono, eu sou prova viva disso. Eu passei um bom período da minha vida, aí, uns 2, 3 anos, trabalhando muito com academia para olhar, outras empresas para olhar. Então eu estava num filho e etc. Então eu senti isso. Eu tive alterações de cortisol bizarras nos meus exames por baixa qualidade de sono, por poucas horas de sono. Isso envolve outros fatores também. Você fica desmotivado a treinar, você não tem ânimo, você não quer fazer, você tá tentando assim, não, eu preciso trabalhar, então eu prefiro descansar um pouquinho agora do que eu fazer esse treino. Eu não vou render bem nesse treino. Então, praticamente todos esses fatores que envolvem o processo de recuperação, eles também afetam o fator psicológico, porque você ter que lutar contra todos esses mecanismos, além de um normal, que é a dor ali, a fadiga muscular, é muito complexo. O sono ele envolve um ciclo hormonal que está diretamente ligado ao nosso ganho de massa magra, a nossa a oxidação de gordura, a recuperação do músculo, a disposição, enfim. Para mim, o sono, dentre todos esses fatores aí, eu não vou chamar ele de mais importante porque é um conjunto, mas ele é praticamente um dos mais comuns a gente ver as pessoas negligenciarem e não conseguirem atender a expectativa aí. Exatamente. E aí, quando a gente está abordando o sono, entra quando a última técnica, né, que seriam os reparos. Quando a gente fala em reparo, a galera fala muito, principalmente para a gente físico, que é fazer a sessão de recovery. A gente escuta esse termo quase todo dia. Todo dia. E
quando eu estou vendendo esse tipo de serviço, eu tento explicar para a pessoa o que o recovery faz, sabe? Porque quando a pessoa vai lá, ela quer abaixar a dor dela. E é exatamente esse serviço que eu quero entregar. Dor aguda, a gente quer acabar com ela rápido. Isso é um fato. A gente falou lá sobre lombar, muito sobre dor crônica e como ela dá dificuldade. Então, quando a gente pega uma dor aguda, a gente tem que acelerar, tentar acelerar a analgesia, né? Não só um adendo aqui. Dentre essas estratégias para tentar aliviar essa dor, eu acho, Cezinha, me corrija, mas eu tenho quase 100% de convicção que minha opinião está certa, mas a melhor para mim é essa, é esse tipo de intervenção com o fisioterapeuta, esse tipo de recovery. Porque como eu falei antes, às vezes aquela corridinha para tentar aliviar a dor e gerar uma certa analgesia ali, ela vai fazer com que a gente atrapalhe o processo pós-limpeza. Como eu falei com vocês, a nossa recuperação no músculo ela tem duas etapas, uma de limpeza e aí depois vem a anabólica. Então a gente pode prejudicar essa etapa anabólica e, consequentemente, a gente ferra a nossa curva de supercompensação e aí começa a entrar em risco de vários outros mecanismos aí. Isso. Não, perfeito, Léo. Quando eu estava falando que cada situação vão ter alguns ganhos, já que você citou, já vou adiantar essa parte. No caso da recuperação ativa, ela não tem comprovação. Não tem comprovação assim. A gente não usa mais ela para diminuir dor. Ou seja, se o cara correu, ele andar ou fazer nada, a maioria dos estudos fala que não tem diferença, que seria para isso. Vai ter resultado positivo em diminuir frequência cardíaca, mas ficar parado também não vai diminuir? É até dúvida se é relevante, entendeu? Tô dando assim, o que eles acharam de positivo. Recuperação psicológica. Eu acho isso muito pessoal, sabe? Acho que cada um se sente melhor fazendo de alguma forma. Vai ter gente que vai preferir. A gente conhece, já tem muito atleta junto, tem nego que quer deitar na cama e apagar. Tem nego que adora ficar lá na bike. Isso é complexo da gente falar aqui. Isso é um diferencial. Quando a gente fala de analgesia e recuperar a amplitude, terapia manual tem bons resultados. Para isso, ela enquadra. Entendeu? É isso. Nós não vamos falar aqui que massagem, quiropraxia repõe dano fisiológico, não. Mas eu posso falar com você que se eu diminuir dor, você vai dormir melhor. E isso já pode repor o dano. Já pode ser um fator, né? Exatamente, porque tem muita gente que tem dificuldade de dormir por causa de dor. E isso já é uma preocupação quando a gente fala em desempenho. Então, quando eu estou atuando com esse objetivo, não é reabilitação, não é prevenção de lesão, é recuperação, eu estou atuando em cima de sono. Eu estou lá, posso estar usando terapia manual, posso estar usando vibração, bota, enfim, dentro dos meus recursos lá que eu tiver, mas eu estou falando com a pessoa, você vai sair daqui, você vai descansar. Você não vai acordar com mais dor amanhã. Isso é importante, porque algumas pessoas elas têm uma tolerância menor à dor, né? Uma baixa tolerância à dor. E às vezes elas recorrem a esses processos de recovery com o fisioterapeuta na tentativa de aliviar aquilo ali. Como eu já falei, eu tenho quase. Para mim, não tem nenhuma dúvida de que esse recovery com a fisioterapia é a melhor forma de você reduzir essa dor e conseguir, né, recuperar para poder melhorar a sua qualidade de sono, para poder sentir um pouco melhor ali com aquela dor. Agora, o treino regenerativo, a corridinha, o impacto que aquilo ali vai gerar em cima do músculo, eu não acho positivo. Eu prefiro também, como você disse, se você aguenta a dor, fica na boa, descansa, fica parado. Se você tem a opção e tem acesso a isso, vai buscar um recovery com o fisioterapeuta para tentar diminuir essa dor e às vezes você dormir melhor ou trabalhar e realizar suas outras tarefas de uma maneira um pouco mais confortável. Uma outra... pode falar. O mais bizarro disso é que, falando nisso, quando alguém quer fazer recuperação ativa, regenerativa, sei lá o nome, é o camarada passar 20 minutos numa situação fadigante. Se o nome disso é regenerativo ou recuperação, o cara vai fadigar o músculo de novo. Sim, é isso aí. Não tem essa não, galera. A situação. Pode é muito importante a gente esclarecer aqui para todo mundo
o papel da recuperação, o papel do descanso dentro do processo de desempenho. E principalmente, a gente não ficou insistindo muito hoje na lesão, mas principalmente na redução de riscos de lesão. Por quê? Porque você, com o organismo e com os músculos, né, com o seu cérebro funcionando melhor, com suas reservas energéticas musculares todas repostas, seu músculo recuperado, você tem muito mais capacidade de realizar movimentos com precisão e com a musculatura já preparada para aquele tipo de carga do que sem. Então, esse processo de recuperação, ele está diretamente ligado ao desempenho. Principalmente se você está aprendendo um movimento novo, se você está querendo aumentar a sua força, se está querendo aumentar seu volume muscular, se você está querendo treinar bem. Então, não só para quem quer crescer, para quem quer fazer um movimento muito complexo, mas para quem está querendo perder peso. Como é que você treina bem? Como é que seu músculo não recupera bem? Você não vai conseguir alcançar o que você está buscando. Uma coisa legal de falar também, Cezinha, se você quiser vai falando aí, dos analgésicos, dos remedinhos. Isso a gente tem até Ah, um... Cezinha, deixa eu só responder aqui, ó. Perguntaram assim se o rolinho de massagem ele é bom para diminuir a dor e melhorar o sono. Ou melhor, focar em repouso. Hoje, eu até brinquei, eu fiz o treino da aula hoje, e no final do treino eu coloquei uma sequenciazinha de alongamento e de liberação miofascial. Aí eu falei assim, não vou fazer essa parte não. Porque eu ia fazer um trabalhinho de força logo após. E aí a Carol falou assim, Léo, mas você manda a gente fazer, mas você não faz, né? Eu falei, olha, Carol, eu coloco esse tipo de etapa dentro do treino, né? No caso da resposta aqui, a gente usou o rolinho hoje, muito mais para aquela sensação aguda de alívio de dor, porque a galera pede muito, a galera gosta, do que para recuperar ou para melhorar a mobilidade de alguém ali numa sessão como essa. Então, respondendo de maneira mais direta aí, ó, esse rolinho, fazer ele em casa para melhorar o seu sono, fazer isso antes de dormir para dar uma relaxada, soltar, se sentir um pouquinho mais leve, com menos dor, eu acho que não tem problema nenhum. Mas você só não pode se iludir achando que isso aí está fazendo sua musculatura recuperar, ou vai fazer seu desempenho melhorar amanhã, ou isso aí está curando alguma microlesão. É uma sensação, vamos dizer assim, anti-inflamatória que isso aí causa e é muito aguda. Por isso que é até interessante, né, Cezinha, você fazer isso logo antes de dormir, para você poder dormir com o corpo com a sensação um pouquinho melhor. Então, respondendo a pergunta, vale a pena sim. É exatamente isso, é analgesia local. Ali você vai diminuir a dor que pode te atrapalhar em dormir. Só que é importante disso, porque não tem o que complementar do que você falou. Só deixar bem claro assim, se for isso ou sono, é sono, tá, gente? Vocês não vão Exatamente. ficar morrendo de sono, passando rolinho na perna. Perfeito, Cezinha. Não percam 30 minutos de sono para poder fazer alguma coisa desse tipo. É melhor deitar e dormir. É a melhor forma. Aí você faz isso depois do treino, se você quiser. É, Mas se não deixe de organize, dormir por causa disso. se organizem para isso. E como eu falei antes, Cezinha, você quer falar um pouquinho do anti-inflamatório ou eu mando ver aqui? Eu posso iniciar, você complementa. Beleza, manda bala. Ô, gente, dentro do que o Léo estava falando desse ciclo, e antes eu já pontuei muito sobre ciclo inflamatório, tem uma situação que é a seguinte: a gente vai ter algumas classes de anti-inflamatório que vão ter como função diminuir a inflamação para que ela não descompense, para não gerar grandes edemas. Quando a gente fala de recuperação muscular, a gente tem o objetivo justamente que a inflamação corra, que ela passe. Então não é interessante que a gente utilize de situações para reduzir metabolismo ou reduzir vasodilatação, passagem de sangue. Por que não? Porque a gente pode estar fazendo um processo andar mais devagar. Ele simplesmente, a melhor utilidade desse remédio, desse fármaco, não é esse momento. Esse momento é para que a gente consiga fazer com que o nosso corpo trabalhe a inflamação, com que ela corra de forma natural. E as dicas é o que a gente está falando. Você vai repor com líquido, você vai repor com comida, você vai Com sono. dormir com sono.
Você vai lá fazer analgesia, que não tem nenhum efeito colateral desse tipo. Por exemplo, a terapia manual não faz isso, não reduz o metabolismo. Estou dando alguns exemplos aqui. Mas tem que ter muito cuidado, principalmente para a galera que não fraga nada de remédio, com qual remédio vai comprar, porque às vezes você não sabe que você está fazendo isso. E aí como é que Exato. esse cara chega para a gente, Léo? Nossa, eu tô com a dorzinha na panturrilha há 3 semanas. Durmo, faço tudo e não passa. Você acaba caçando alguns probleminhas que não tinham tanta necessidade de ocorrerem, né? Bom, eu queria complementar aqui o seguinte, o anti-inflamatório, galera. Eu até pesquisei um pouquinho. Existem pesquisas que mostram que se você utiliza um anti-inflamatório para aliviar a sua dor de treino, primeiro, ele inibe, sim, ele gera essa analgesia e você consegue minimizar essa dor. Mas essas pesquisas elas mostram que ele também ataca, né, ou atinge a nossa síntese proteica, ou seja, além de inibir a dor, ele inibe também a ressíntese proteica. Ou seja, ele pode diminuir, por exemplo, seu resultado hipertrófico em até 50%, Cezinha. Uma pesquisa que eu encontrei hoje, falando que pode diminuir em até 50% o seu ganho em hipertrofia com a utilização de anti-inflamatório. Segundo ponto, eu não gosto, eu acho péssimo. Por quê? Gente, eu não sou masoquista, não gosto de dor, não, mas é porque realmente isso é uma preocupação muito grande que eu tenho com os meus alunos, e principalmente quando eles falam que estão tomando, eu fico bem atento. Porque a dor, às vezes, ela é um mecanismo que está te mostrando que tem alguma coisa errada. Se você está inibindo a dor, você treina. E às vezes você está com uma lesão tão grave ali que você não poderia estar treinando, você tinha que estar fazendo uma outra intervenção. E o remédio está camuflando aquela dor, que pode ser um sinal importantíssimo para a gente poder tratar. Seguinte, a gente tem que ir encerrando porque está quase faltando uns 7 minutinhos aí para a gente fechar. Eu acredito que é 1 hora de live, né? Que a gente tem de limite. E aí, Cezinho, eu até fiz uma anotação aqui agora. E eu queria fazer uma reflexão mesmo para a galera sobre a importância da recuperação no nosso desempenho e na prevenção de lesões aí. A gente falou aí fatores. Vou falar aqui os que o Cezinha citou: sono, alimentação, a recuperação, hidratação e intensidade de treino. E quando eu falo de intensidade, eu estou falando também de volume. Então vamos lá. Quantidade, carga, quantidade que você está treinando. Para a galera que acha que tem que treinar muito para conseguir ter resultado. Como é que tá isso? Vamos refletir, galera. Como é que tá o seu sono? Como é que tá a sua reidratação? Como é que tá a sua alimentação? E como é que tá o seu processo de recuperação? Ô, Léo. Se você pensar nesses 5 pontos, se você estiver errando em um, alguma coisa você já está prejudicando dentro desse seu processo de melhora, de desenvolvimento, de evolução, de resultados. Então, isso é para mostrar o tanto que é complexo, a gente programar treino, a gente prescrever treino, a gente treinar, a gente executar, a gente ensinar. Galera, é muita coisa para controlar. Nós, treinadores e os fisioterapeutas, os nutricionistas, a gente trabalha com uma gama de variáveis que envolvem os resultados e envolvem a saúde de todos vocês, que é surreal, é um quebra-cabeça muito complexo. E que, como eu acabei de falar, como é que está seu sono, como é que está sua recuperação, como é que está sua reidratação, como é que está o seu volume e a sua carga de treino. Que qualquer outro que eu tinha falado aqui, até esqueci. Como é que está a intensidade, como é que está a alimentação, como é que está o sono, como é que está a recuperação, como é que está a sua recuperação em geral. É muito fator, cara. É muito fator para a gente poder pensar. Reflitam um pouco em relação ao que vocês estão fazendo em cada um deles. E onde vocês estiverem errando, vai em cima, cara. Vai em cima, porque isso está diretamente ligado à evolução, ao desempenho. E é diretamente proporcional também ao risco de lesões que a gente corre quando a gente está se expondo e está com algum desses pilares aí em déficit.
Fala, César. Tem um fator que acaba que ele entra em todos esses 5 que você falou, a gente esqueceu de citar, que são os fatores psicológicos. Sim. Fundamental a gente saber como é que está a nossa cabeça, gente, como é que está a nossa preparação mental para essas situações também. Por que eu estou citando isso? Cabeça ruim, a gente tem dificuldade de dormir, às vezes inibe apetite, às vezes a gente não consegue se curar de uma dor que atrapalha isso tudo, dentro desses fatores. Então, quando eles relacionam isso com sono, por exemplo, os artigos falam muito de meditação, terapia, enfim. Aí também quem sou eu para dar diagnóstico psicológico para os outros? Só estou querendo dizer que são fatores importantes para a gente rastrear também. Como que estão as nossas emoções, como que está o nosso preparo para as demandas que nós vamos passar, de acordo com o que for ocorrendo, né, na nossa vida e nos Exato. treinos. Por isso é tão importante a gente ter todo esse suporte, né, Cezinha? A gente precisa entender o grau de seriedade, de complexidade. Acho que isso foi um fator e um ponto bem importante que a gente conseguiu enaltecer, enfatizar aqui nesse bate-papo, porque às vezes é muito negligenciado e não por maldade. Eu acho que as pessoas, elas às vezes elas encaram o treino, o exercício ou o remédio de uma maneira meio banalizada. Achando que, não, eu vou pegar um treininho ali na internet, vou fazer também, vou complementar aqui, não, vou dar uma corridinha, vou fazer por conta própria. E na maioria das vezes a gente às vezes está dando um tiro no pé. Bom, enfim, galera, fica essa reflexão aí, avalia como é que tá seu sono, como é que tá a sua recuperação, como é que tá a sua alimentação, como é que tá a sua hidratação e como estão os seus volumes, intensidades e o seu planejamento de treino aí. Como é que anda tudo isso para você avaliar qual é o grau de recuperação que você está dando para o seu corpo e, consequentemente, quais os resultados e o desempenho que você pode esperar de tudo isso aí. Eu quero agradecer aí, Cezinha, valeu demais, mas essa quarta que vem Valeu estamos aí de mesmo. novo. Nós vamos estar aqui toda quarta falando um pouco sobre rendimento, alto desempenho, sobre dando dicas de como é que a galera pode melhorar o desempenho, como é que a galera pode cuidar um pouco mais e entender um pouco melhor o movimento. Nós já falamos de tornozelo, já falamos de coluna, em breve nós vamos preparar uma coisa bem legal sobre ombro, que é uma articulação muito vulnerável, que a gente recebe muita gente com lesão nessa articulação e que está afim de fazer alguns movimentos e acaba ficando restrita. Espero vocês aí na próxima, galera. Divulguem aí para quem vocês acharem que vai achar interessante, que isso vai impactar para eles de alguma forma. Essa live fica salva no meu perfil aí. Cezinha, você está postando no seu também? Tô, pelo menos um Então, cortezinho. então fiquem ligados aí. Agradeço a presença de todos. Mais essa live. Semana que vem estamos juntos de novo. Cezinha, brigadão. Até amanhã, meu Valeu, velho. Léo. Obrigado, galera. Um abraço Valeu, para todos. galera. Valeu. Abraço.